Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas de todo o Brasil! Estamos aqui com mais uma aulinha de processo penal e desta vez eu vou introduzir para você a parte de inquérito policial, doutor. A parte de inquérito policial, seja para concurso de tribunal, seja para concurso de carreiras policiais, seja para concurso de carreiras administrativas, quando vem inquérito policial no teu edital propriamente dito, é importante que você saiba algumas noções muito doutrinárias, muitas vezes que não estão didaticamente divididas no nosso Código de Processo. Estudar parte de inquérito policial não é só estudar o código, doutor. Até porque o código, na verdade, especificamente nesse capítulo, ele não está nem um pouquinho didático em relação ao inquérito. Então, aqui, antes de nós introduzirmos o assunto com você, eu preciso trazer uma abordagem um pouco mais doutrinária, fazendo uma verdadeira introdução, principalmente no que tange a parte de direito constitucional. Vem comigo, me acompanha? Olha só. Quando nós trabalhamos a parte de inquérito policial, os dispositivos previstos tecnicamente no Código de Processo que você com certeza precisa ler, doutor, é o artigo 4º até o artigo 23, associado ao artigo 28, que nós vamos conversar um pouquinho melhor lá na parte de arquivamento. Bacana? Então olha que legal. O inquérito policial, nós veremos hoje que além de estar previsto no próprio Código de Processo, você também encontra disposições doutrinárias, notadamente alvo de alguns concursos, quando nós temos, por exemplo, a banca FCC, a banca CESP-UNB. São duas bancas que costumam cobrar bastante conceitos relativos ao inquérito policial, doutor. E é por isso que você não pode perder questão acerca desse tema aí. Bacana? Vem comigo, vamos falar então um pouquinho dessa introdução doutrinária que é abordada aí dentro de processo. Olha só, quando nós introduzimos o assunto de inquérito, eu primeiramente tenho que estabelecer um conceito do que vem a ser tecnicamente o inquérito, a palavra inquérito. Doutor, toda vez que você ouvir a palavra inquérito, eu quero que você automaticamente e instintivamente remeta à ideia da palavra investigação. Inquérito tem a ver com investigação, doutor. Se o inquérito tem a ver com a investigação, o que você precisa ter em mente é que justamente a investigação feita hoje pela polícia é o tipo de inquérito policial, ok? Então, a palavra inquérito remete à ideia de investigação. Só que, doutor, não é apenas hoje a polícia no Brasil quem vai investigar. Não é somente a polícia no Brasil quem investiga. Hoje, promotores podem investigar. Hoje, particulares podem investigar. Hoje, parlamentares podem investigar. Perceba, portanto, que a palavra inquérito, doutor, é gênero, cujas espécies nós veremos em momento mais oportuno. Mas eu já vou adiantar para você que, se inquérito é gênero, inquérito de natureza policial vem a ser espécie do gênero inquérito. Ok? Então você já entendeu que inquérito tem a ver com investigação. Policial vem a ser a investigação presidida pela polícia. E é justamente esse é o ponto que eu vou trabalhar com você o que vem a ser polícia. Eu coloquei para você aqui no quadro o termo persecutio criminis. Pedro, mas por que você colocou aqui no quadro persecutio criminis? Olha só para nós relembrarmos que quando nós falamos a respeito da persecução criminal ou da perseguição do crime, eu trabalhei com você isso daí dizendo que a persecutio é dividida em duas grandes etapas. Uma etapa preliminar ou investigativa e uma segunda etapa que é a chamada processual. Aqui perceba que quando nós estudamos a persecução criminal, que é justamente o objeto de estudo do processo penal, dentro da persecutio, o inquérito policial vem a ser a etapa preliminar, uma das etapas preliminares que vão concretizar, que vão subsidiar a abertura do processo futuro. Percebeu? Então olha que interessante. Persecutio criminis, o inquérito policial é uma das etapas da persecutio criminis, ok? Lembrando que a persecutio criminis tem uma etapa preliminar e uma etapa processual. A preliminar pode ser o inquérito policial, pode ser o inquérito judicial, pode ser o inquérito parlamentar e por aí vai. Então perceba que o inquérito policial, ele é gênero, cuja espécie, na verdade, o inquérito é gênero, cuja espécie é inquérito policial, uma das fases da persecutio criminis. E aí, quando eu cito para você que o inquérito ele vem a ser um inquérito de natureza policial, doutor, perceba, para nós falarmos desta espécie de inquérito, eu tenho que apresentar para você o que vem a ser polícia. Não tem como eu falar com você a respeito de inquérito policial
sem falar tecnicamente o que vem a ser a polícia. E, falando de polícia, estamos topograficamente localizados no artigo 144 da Constituição Federal, doutor. Olha só, Pedro, eu já vi o artigo 144 com o meu professor de Direito Constitucional. Show de bola, mas aqui eu vou trazer para você uma vertente um pouco mais processual da parada. Bacana? Então vem comigo. O artigo 144 da Constituição, ele estabelece, doutor, um rol taxativo do que vem a ser polícia no Brasil. O artigo 144 ele vai estabelecer um rol taxativo, estabelecendo 6 órgãos de segurança pública hoje no Brasil. Só que a doutrina costuma dividir esses órgãos em órgãos administrativos, preventivos ou chamados também de ostensivos, e os órgãos repressivos ou até mesmo chamado de civis ou judiciários. Ok? Lembrando, olha só o que eu vou dizer para você. Apesar de chamar polícia judiciária, doutor, a polícia ela não faz parte do poder judiciário, e sim do poder executivo. Lembre-se, as polícias têm como chefe ou os governadores de estado ou o presidente da república. Ok? Então você tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Apesar de chamar polícia judiciária, ela não faz parte do poder judiciário, mas ela apenas atua como braço armado do poder judiciário. Então vamos tentar entender. Quando nós trazemos à tona o artigo 144 da Constituição Federal, dividindo as polícias em polícias administrativas e ostensivas, eu preciso encaixar com você aqui dentro da polícia administrativa ostensiva, na verdade, 4 tipos de polícias estabelecidas pelo artigo 144. Doutor, a polícia administrativa, preventiva ou ostensiva é aquela polícia que ela serve para andar no dia a dia, no meio da galera mesmo. Essa polícia ela quer ser vista devidamente trajada, com colete à prova de balas à vista, junto com o seu coldre e a sua arma com viaturas muito bem chamativas. A polícia preventiva ou ostensiva é aquela polícia que está lá para coibir o comportamento criminoso ainda na mente da pessoa que supostamente praticará o crime. Então é como se a polícia administrativa ou ostensiva olhasse para o futuro agressor e dissesse: olha, se você aprontar, eu vou te pegar. Isso é a polícia administrativa preventiva ou ostensiva. Pedro, quais seriam essas polícias? Doutor, aqui estamos diante da Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar dos Estados e Corpo de Bombeiros Militares também dos Estados. Não sei se você percebeu, são polícias muito bem caracterizadas. Porra, passa no posto da PRF. Pô, o cara vai estar com um fuzil R15 te esperando e vai estar devidamente trajado e muitas vezes até acaba te abordando. Você, meu filho, que tem cara de marginal. Pedro, eu paro em toda vez que eu passo na PRF, o cara me aborda. Pois é, você tem cara de maluco e de marginal, não tem problema, tá? Então, isto vem a ser uma polícia administrativa ou uma polícia ostensiva. Só que, doutor, pois por mais exitosa que seja a polícia administrativa, preventiva ou ostensiva, por mais exitosa que ela seja, fatalmente crimes acontecem. E se fatalmente crimes acontecem desde que mundo é mundo. Doutor, deixa-se de dar destaque a uma polícia administrativa e agora uma polícia repressiva, uma polícia judiciária civil ganha um papel notável na persecução crimes, que é justamente trabalhar com o pós-crime, justamente investigar o que de fato aconteceu após ter ocorrido, obviamente. Ok? Então a polícia repressiva ou judiciária é aquela polícia que atua após a prática do crime e não antes. Muitas vezes, eu por ser perito, a galera me pergunta: Pedro, mas e perito da polícia militar? Pedro, mas e perito da PRF? Doutor, não existe diretamente esse cargo dentro desses órgãos. Na verdade, não existe esse cargo especificamente. O que existe é dentro do órgão, dentro das respectivas polícias, como acontece com a polícia do Exército, com a polícia da Marinha, a polícia da Aeronáutica. Dentro desses órgãos existem peritos, mas eles têm patentes de oficiais, diga-se de passagem, ok? Perito criminal propriamente dito, você não vai encontrar na Polícia Rodoviária Federal, muito menos na Polícia Militar. Por quê? Porra, não aconteceu o crime, filho. Se o perito criminal ele atua diante de situações em que vai se levantar a autoria e a materialidade do crime, se isso não aconteceu, que diabos o perito ele vai fazer? Percebeu? Então, olha que interessante. Falamos, portanto, de uma polícia administrativa ostensiva e agora falamos da repressiva e da judiciária. Pedro, mas quais seriam os órgãos que integram as polícias judiciárias ou até mesmo as polícias repressivas aqui no Brasil? Doutor, estamos diante da Polícia Civil dos Estados e a Polícia Federal no âmbito da União. Bacana?
Então eu falei para você quais são os 6 órgãos integrantes da segurança pública, pautadas diretamente pelo artigo 144 da Constituição. Notadamente aqui em cima, na Polícia Administrativa Ostensiva, PM, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal. A parte de baixo, a repressiva ou judiciária, estamos diante das polícias civis dos estados e diante da Polícia Federal no âmbito da União. Doutor, perceba que quem protagoniza o inquérito de natureza policial, a investigação policial após o crime, obviamente, ter sido cometido, é a Polícia Repressiva ou Judiciária. É por isso que é esta polícia aqui a responsável por fazer o quê? Inquérito policial. É por isso que você só vai encontrar inquérito de natureza policial na Polícia Civil ou na Polícia Federal. Aí você indagaria, Pedro, mas tudo bem, eu já estudei administração pública no Brasil e eu aprendi que são entes federados. A União, os estados, o DF e os municípios. Cadê a polícia dos municípios? Doutor, não existe. Não existe polícia dos municípios. Aí você pode até me perguntar, porra, Pedro, mas e os guardas municipais? Meu Deus! Guarda municipal não é polícia, doutor. Cuidado! Guarda municipal não é considerado polícia. Bacana? Tranquilo? Muito menos agentes prisionais. Portanto, não são considerados órgãos diretamente relacionados à segurança pública pelo 144. Ok? Então, quem vai fazer o inquérito policial é justamente a polícia repressiva ou a polícia judiciária. Deu para entender? Tranquilão, tá fácil, não tá? Ó, respira comigo. Vamos continuar? Vem comigo que a gente tem que falar mais um pouquinho ainda. Pedro, tá rapidão. Pois é, isso aqui é só introdução, eu nem entrei no inquérito ainda, ok? Então vamos falar aqui, como eu coloquei no seu material destinatário, eu quero que você entenda, primeiramente, como é que acontece uma tramitação a respeito do inquérito policial. E é por isso que eu vou trabalhar com você ali no outro quadro. Me acompanha só para a gente dar uma olhadinha como é que vai funcionar essa história da tramitação. Olha só, doutor. Quando nós temos, por exemplo, a Polícia Civil ou até mesmo a Polícia Federal investigando crimes, estas polícias, elas vão investigar, olha só que interessante, elas vão investigar todos os fatos e tentarão atribuir autoria e materialidade ao crime, ok? Quando a Polícia Civil e a Polícia Federal finaliza, ela vai remeter uma coisa que a gente chama de um documento relatório. Ela vai fazer um relatório. Eu coloquei para você em forma de papel, mas hoje os relatórios, doutores, notadamente em alguns estados e na Polícia Federal, ele muitas vezes já é digital. Ele já é todo feito pela internet sem necessariamente trabalhar-se com papéis, ok? Então a Polícia Civil e a Polícia Federal vão finalizar um documento que nós chamaremos de relatório. Esse relatório, perceba, ele será remetido, de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, para o juiz. Só que, doutor, olha só, ele será remetido ao juiz, perceba. Mas o juiz, nos termos do CPP, o CPP esqueceu de continuar essa tramitação. Para a tua prova, o inquérito policial será destinado ao juiz. Mas cuidado, não é o juiz e destinatário desse inquérito. Sabe por quê? Porque o inquérito policial ele precisa continuar a sua tramitação ou para o Ministério Público nos crimes de ação penal pública ou para o querelante nos crimes de ação penal privada. Ficou horrível o app para os dois, né? Vou colocar assim, ó, privada para ficar mais fácil para você aí, tá? Então, olha só. Polícia Civil ou a Polícia Federal finalizou o inquérito policial. Esse inquérito ele será remetido ao juiz, que em seguida remeterá para o Ministério Público ou para o querelante. Deu para entender? O juiz, doutor, percebe, ele é um mero intermediário de toda a relação. Só que eu tenho um problema. O Código de Processo, ele diz que o inquérito, quando ele ser finalizado, ele será remetido ao juiz e esqueceu de continuar a tramitação. É por isso que eu peço para você encarecidamente decorar o artigo 10, junto ao seu caput e o parágrafo 1º. O caput vai falar dos prazos, que nós veremos também, e o parágrafo 1º vai falar a respeito do destinatário propriamente dito. Você vai perceber que ele vai falar que será remetido os autos do inquérito para o juiz. E esqueceu. Pedro, quando cai? Cai como? Muitas questões caem a literalidade do artigo 10, parágrafo 1º. E é por isso que você tem que saber a literalidade. Se a questão vier mais robusta, ela vai trazer que o destinatário do inquérito policial será o Ministério Público e o querelante. E aí, como é que funciona essa história de destinatário? Vem comigo que agora sim eu vou continuar com você aqui no nosso quadro. Dá uma olhadinha, olha só que legal. Quando eu trabalho com você com destinatário do inquérito, doutor, quem eu quero convencer
diretamente acerca dos fatos, acerca da autoria e da materialidade. Doutor, isto vem a ser destinatário. Quem eu de fato quero convencer acerca dos fatos criminosos? Então perceba, existe um destinatário imediato, que é a pessoa que eu quero convencer, para saber, em se tratando de Ministério Público, se ele vai ou não oferecer a denúncia, e em se tratando de crime de ação penal privada, se o querelante vai ou não vai entrar com a queixa-crime. Ok? Perceba que eu já estou utilizando com você termos técnicos, que nós veremos mais adiante também. Ok? Então, destinatário imediato é sempre o titular da ação penal. Olha que interessante. Sempre com os fatos levantados no inquérito, eu quero convencer alguém de que houve crime, de que houve um suposto autor. Quem eu quero justamente convencer, Pedro? O titular da ação, se for ação penal privada, sendo o querelante, e se for da ação penal pública, opa, anota aí para mim, conserte seu caderno, não é acusado não. Querelante nada. Na verdade, acusado nada. Coloca aí Ministério Público, por favor. Conserte aí o seu caderno. Ok? Então, em se tratando de titular da ação, o Ministério Público é o titular privativo dos crimes de ação penal pública, enquanto, perceba agora, o querelante é o titular dos crimes de ação penal privada. Pedro, em regra, eu vou utilizar quem como sendo o titular da ação? Doutor, sem dúvida, Ministério Público, até porque a regra é que os crimes são de crimes de ação penal pública. Ok? Então, o Ministério Público, ele é o titular privativo da ação penal pública. E o inquérito policial, quando ele for finalizado, ele quererá, eu sei que não existe essa palavra, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer, não é? O inquérito policial, ele visará convencer o Ministério Público de que de fato houve crime. Na esperança de que esse Ministério Público ofereça a denúncia para o juiz. Ok? E em se tratando dos crimes de ação penal privada, o delegado, após realizar o inquérito, vai entregar esse inquérito para o juiz que remeterá o querelante. Oferecerá ao querelante para saber se ele vai querer ou não entrar com a queixa-crime, que é a petição inicial dos crimes de ação penal privada. Bacana? Tranquilo? Esse é o destinatário imediato, seria a pessoa do convencimento do delegado quando ele finaliza o inquérito policial. Agora, como você percebeu, existe um intermediário nessa relação. Doutor, esse intermediário vem a ser justamente o destinatário imediato. Quem, Pedro? Juiz. Juiz. O juiz, por mais que você entenda que ele vai ser a primeira pessoa quem vai pegar aquilo, o juiz não é o destinatário imediato, ele não é o destinatário fim do inquérito. O inquérito tem como destinatário fim sempre o Ministério Público nos crimes de ação penal pública ou o querelante nos crimes de ação penal privada. Bacana? Isto vem a ser destinatário propriamente dito. Avança comigo, vamos continuar, que eu quero entrar agora com você num tópico, doutor, que vem sendo cobrado na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Civil dos Estados, nos órgãos de analista administrativo ou até mesmo analista judiciário. Cara, seja cargo de carreira jurídica, seja cargo de carreira do executivo, seja o cargo que for. Conceito de inquérito policial, doutor, é sempre muito importante na sua prova. Não sei se você percebeu, eu sempre gosto de estabelecer com você linhas de raciocínio. E aqui no conceito não será diferente. Vamos lá? Vem comigo? Olha só. Qual seria o conceito trazido pela doutrina de inquérito policial? Até porque o próprio Código de Processo não nos diz o que é inquérito policial. Olha só. O inquérito policial, doutor, aqui eu preciso remeter você lá para uma doutrina de um cara chamado Aury Lopes Júnior. É claro que nós temos doutrinas referências, Guilherme Nutt, Nestor Távora, nós temos também outros, entre eles o próprio Rogério Sanches Cunha, mas aqui eu quero fazer um destaque bastante grande para o Aury Lopes Júnior. O Aury Lopes Júnior, doutor, ele é um doutrinador da área de processo que tem de fato notório saber com uma doutrina voltada bem para o inquérito policial, para a investigação criminal propriamente dita. E de fato acaba sendo uma autoridade, e é uma autoridade que as bancas utilizam aí nas questões quando elas são elaboradas, norteando sempre pelo Aury Lopes. E o Aury Lopes, quando ele trabalha o conceito de inquérito policial, ele costuma trabalhar quatro vertentes do que vem a ser o inquérito, que nós, no final, vamos juntar tudo e efetivamente estabelecer um conceito para você. Primeiramente, o inquérito policial, doutor, ele é um procedimento administrativo. Cuidado, eu vou repetir com você. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo. Eu vou repetir de novo. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo. Pedro, você está irritantemente chato,
Pois é, sabe por quê? Porque a banca bota assim, ó, o inquérito policial é um processo administrativo. Ela acabou de ferrar a tua vida se você não ficar ligeiro. Doutor, o inquérito policial não é processo porra nenhuma. O inquérito policial, ele é uma etapa preliminar. Olha só, procedimento administrativo, não processo. Cuidado, o inquérito policial não é um processo. O inquérito policial é uma formalidade. O inquérito policial é um ato administrativo. Percebeu? Então o inquérito ele é simplesmente uma formalidade que tem que ser cumprida, tratando-se de procedimento de natureza administrativa, chamada também de preliminar ou extrajudicial. Doutor, você vai perceber comigo que no inquérito policial o foco não é na atuação do juiz. Você vai perceber comigo que no inquérito policial não se trabalha com ênfase na figura do juiz. Então aqui, quando eu digo que é extrajudicial, é porque, como regra, nós veremos que os juízes não atuarão na fase de inquérito. Ok? Por isso que ela é extrajudicial também chamada. Ok? Então existem três naturezas do inquérito policial que a banca pode utilizar como sinônimos. O inquérito policial é um procedimento administrativo, ou procedimento preliminar, ou procedimento extrajudicial. Tudo está correto. Procedimento. Pedro, mas qual é a diferença de um procedimento para um processo? Doutor, processo é um conjunto de atos que culminam numa sentença judicial. Procedimento é uma mera formalidade. Deu para entender? Então, cuidado com o que vem a ser a diferença entre processo e procedimento. Claro, se tiver no seu edital o tópico de processo comum ordinário, processo comum sumário, e aí você verá comigo como é que funcionam os processos. Do contrário, não precisa se preocupar com esse tópico. Bacana? Olha a segunda vertente do conceito de inquérito policial. Trata-se de um procedimento administrativo de caráter informativo. Doutor, o inquérito, ele visa informar. Pedro, informar quem? Porra, doutor, informar o detentor daquilo que nós chamamos de opinio delicti. Informar o Ministério Público ou querelante se houve ou não o quê, doutor? A autoria ou materialidade a respeito daquele fato criminoso. Então vem aqui comigo. Se o caráter é meramente informativo, nós veremos que a consequência disso é justamente o inquérito policial ser dispensável. Não se torna obrigatório para a propositura da ação. Isso é importante que se diga aí também, ok? Visando sempre apurar, perceba, doutor, aqui eu apuro indícios de autoria e de materialidade. Pedro, não preciso de prova? Nós veremos que não. Aqui não visa, o inquérito policial não visa apurar prova de materialidade nem prova de autoria. Até porque o inquérito policial não produz prova, ok? Pedro, o inquérito não produz provas? Nós veremos que não. Calma, relaxa. Nossa, Pedro, agora fodeu. Porque você acabou de me falar que eu quero convencer o Ministério Público ou o querelante, mas eu não tenho nem prova para convencer como é que faz. Calma, nós veremos também no momento oportuno, com bastante tranquilidade. Ó, respira, beleza? Tranquilo? Ó, visa apurar indícios de autoria e materialidade. Eu não preciso de prova. Não tem prova na fase, pelo menos de inquérito policial como regra, ok? De autoria e materialidade. Pedro, mas o que seria levantar indícios de autoria? Doutor, descobrir quem de fato é o responsável por aquele fato criminoso. Ok? E de materialidade? Olha só que interessante. Indício de materialidade tem a ver com indícios de saber se houve ou se não houve crime. Ok? Saber quem praticou e se de fato o fato investigado é crime. Isto vem a ser a materialidade. Sendo presidido pelos nossos queridos delegados de polícia. Doutor, quando a gente trabalha com os delegados de polícia, basicamente a Lei 12.030 de 2013, Lei 12.030 de 2013, ela vai trabalhar com a gente a questão relacionada à investigação policial presidida pelos delegados de polícia. Então hoje você sabe que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal são órgãos que têm como presidente o próprio delegado de polícia. E é por isso que os delegados de polícia hoje no Brasil são pessoas com notório saber, necessariamente bacharéis em direito e devidamente concursados. Não existe mais aquele famoso coronelismo, como existia no Brasil, em que o prefeito, em que, por exemplo, o governador olhava para a pessoa e falava assim, você tem cara de delegado, eu acho que você serve para ser um bom delegado. Doutor, não tem essa porra mais não, ok? Hoje no Brasil, delegados de polícia necessariamente bacharéis em direito e também devidamente concursado. Sendo a atividade de polícia presidida pelo delegado de polícia considerada de essenciais e exclusivas do Estado, inclusive tendo natureza jurídica.
Olha que interessante. Hoje a investigação policial presidida pelo delegado tem natureza jurídica, doutor. Não confunda natureza jurídica com natureza judiciária. Judiciária é juiz. Doutor, natureza jurídica significa que esta prática será contada também como uma atividade de natureza jurídica propriamente dita, ou seja, atividade oficial do Estado. Ok? Então, isto vem a ser o procedimento presidido pelos nossos queridos delegados de polícia. Então, perceba, vamos juntar tudo para estabelecer um verdadeiro conceito para o inquérito? Doutor, inquérito policial é um procedimento administrativo de caráter informativo que visa apurar indícios de autoria e materialidade, sendo presidido pelos delegados de polícia. Isso é o que nos diz o conceito mais amplo abordado aí pelo Aury Lopes Júnior, que você precisa levar para a tua prova. Show de bola? E só para a gente finalizar, vamos ver qual seria a finalidade? Doutor, qual seria a finalidade do inquérito policial? Perceba, eu já trabalhei com você a questão do destinatário, do conceito, e agora eu quero ver a finalidade. Pedro, qual seria a finalidade do inquérito policial? Doutor, a finalidade do inquérito, eu costumo dizer que ela é dual. Ok? Pedro, mas quando eu trabalho com essa finalidade, o inquérito policial ele também não visa muitas vezes embasar circunstâncias do crime? Sim, nós veremos isso. Hoje, a própria Lei 12.030 de 2013, ela vai inserir, eu vou colocar aqui para você, mas você coloca como sendo diferencial, tá? Ó, eu estou colocando até em azul para você. Visa apurar a autoria, materialidade e também as circunstâncias, mas as circunstâncias você não vai encontrar no CPP. As circunstâncias você só vai encontrar na lei que vai trabalhar, basicamente, é a Lei 12.030 de 2013. Ok? Basicamente, é esta lei aqui que vai trabalhar com a questão relativa às circunstâncias do crime. Isso aqui foi uma inserção trazida pela lei, que seria um dos objetivos do inquérito policial. E isso tem tudo a ver com a sua finalidade. Quer ver? Por que eu cito que a finalidade do inquérito ela é dual? Primeiro, eu quero contribuir com aquilo que a gente chama de opinio delicti. Ou seja, convencer o Ministério Público ou querelante de que de fato houve ou não um crime. Dizer para ele se houve ou se não houve um crime. Esta seria a finalidade do inquérito. Levantar a possibilidade de se abrir um processo em relação àquele fato. Ok? Só que existe uma segunda medida, doutor, que eu diria para você que ela é muito mais importante às vezes. Quer ver? Quando o juiz precisa implementar uma prisão temporária, quando a gente trabalha, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, né? Quando a gente trabalha com a Lei Maria da Penha, perdão, aqui não é Lei 2030 não, é 2830. Cuidado. Né, 12.800, acabei de me lembrar, achei que era 12.030, é 12.830. Por favor, faça essa retificação aí no seu caderno. Olha só que interessante. Quando a gente trabalha por essa finalidade, embasar medidas cautelares, o juiz, quando ele precisa na fase de inquérito, justamente implementar uma preventiva, implementar uma temporária, lá na Lei Maria da Penha, implementar uma medida protetiva de urgência, o que acontece muitas vezes. Olha que interessante. Quando a gente trabalha com esse ponto aqui, muitas vezes o juiz ele não tem subsídio para dar um norte para a aplicação da medida. Onde o juiz ele vai buscar fatos para descobrir se ele vai ou não implementar a prisão ou até mesmo uma medida cautelar? Doutor, no inquérito. Então, inquérito, os elementos apurados na fase de inquérito também servem para embasar outras medidas cautelares que serão implementadas durante a investigação preliminar. Isso é importantíssimo. Portanto, lembre-se que isso aqui também é um ponto relativo que você vai encontrar na Lei 12.830 de 2013, que é justamente a lei que trabalha com as investigações de natureza policial presidida pelos delegados de polícia. Ok? Matamos, então? Isto vem a ser a finalidade, o conceito e o destinatário do inquérito policial. Bacana? Doutor, para saber se de fato você entendeu o assunto, vamos para as nossas questõezinhas direto. Doutor, olha a nossa primeira questão. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade. Doutor, perfeito, certinho. Olha só, é um procedimento, certo? Perceba que a questão usou o termo correto. De natureza administrativa? Sim. Próximo. O inquérito policial
pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual, perfeito, é a mesma coisa que preliminar, destinado à apuração de infração penal e da sua autoria. Doutor, descobrir se houve ou não crime e descobrir se o cara é ou não de fato o autor. Também certinho. Vamos para a próxima. Por ser instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível. Doutor, tá errado. O inquérito ele é desnecessário porque ele tem apenas caráter informativo, ok? Então errada essa questãozinha, mais uma aí pra gente ver. Show de bola? Com isso, portanto, fechamos o nosso rol de questões. Doutor, eu peço para você encarecidamente, leia muito bem o nosso material no que tange essa parte introdutória, até porque você vai usar os conceitos trazidos aqui nessa aula durante toda a matéria da parte de inquérito policial.